Segunda regra da boa sorte. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos os que decidem buscar. Capítulo 2. O Gnomo, Príncipe da Terra. A viagem até o Bosque Encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura. Nott e Cid fizeram a viagem separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água a seus cavalos. Assim, nenhum dos 2 sabia em que lugar do bosque o outro estava. O Bosque Encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois imensas copas das árvores mal deixavam que os raios de sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim, os habitantes da mata perceberam a presença dos 2 visitantes. Bem cedo, na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Nott teve a seguinte ideia. O trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo de terra do Bosque Encantado? Muito fácil. O Príncipe da Terra, quer dizer, o Gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu corredores subterrâneos em cada canto do Bosque Encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Nott, o cavaleiro do cavalo negro de capa negra, perguntou então a todos os estranhos seres com quem cruzou pelo caminho onde poderia encontrar o Gnomo, até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o Gnomo. Disseram que passou o dia todo procurando por mim. É verdade, afirmou Nott enquanto descia de seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só poderia brotar da terra, você que é o príncipe da terra deve saber o lugar onde ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo deste imenso bosque por debaixo da terra. Conhece como ninguém todas as raízes de todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me onde ele está. Pensou o Gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Nott, que o trevo mágico proporciona sorte ilimitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para outros habitantes do Bosque Encantado. Diga-me onde nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. O Gnomo respondeu. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas, e já sei que sua sorte ilimitada só contempla os cavaleiros que o possuem, mas não vi suas raízes em nenhum local do bosque. E mais, no Bosque Encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente se enganou. Não será que você que está enganado? Já não terá dito a Cid, o cavaleiro da capa branca, onde nascerá o trevo encantado? Perguntou Nott num tom desafiador. Não sei do que está falando. Não conheço esse Cid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Nott deu a empreitada por impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Depois de tudo, talvez o Gnomo tivesse razão. Além disso, Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do Gnomo, montado em seu corcel negro, Nott sentiu o que costumam sentir aqueles a quem se diz que sua sorte não é possível. Teve um pouco de medo. Mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim, decidiu ignorar o que ouvira do Gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere em um lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do 3º dia exatamente a mesma ideia que Nott. Ele também sabia que o Gnomo era o mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Ficou todo o dia tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzava pelo caminho, até que finalmente encontrou o Gnomo alguns minutos depois de o cavaleiro Nott tê-lo deixado resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna, de incontáveis corredores. É você o Gnomo do Bosque Encantado, a quem chamam de Príncipe da Terra? Perguntou Cid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai caramba, outro iluminado? E você, o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas, e pensei que... Cid não pôde acabar a frase. O Gnomo ficou vermelho como um pimentão e inchou os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje?
Já disse ao outro cavaleiro, simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado, está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque, e de acordo com o gnomo, era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali um trevo. Os dois provavelmente diriam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, fosse impossível brotar um trevo naquele lugar, nas atuais condições, então se tratava de saber o que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere, espere! Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca tratou de renovar esta terra. Os trevos precisam de terra fresca e arejada, e a terra deste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada e arejada, como é que pode então nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que uma só mesmo, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra, trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz coisas novas? Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você sabe onde posso encontrar uma terra fértil? O gnomo já estava com meio corpo na toca e com uma das mãos pronta para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior. Ainda assim, respondeu a Cid. A terra nova e fértil no território das Caus, que fica perto daqui. É uma terra rica porque é onde as Caus, que são vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo. Montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território das Caus. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só pôde encher 2 alforjes, que era o que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid seguiu com seus alforjes de terra nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no sol. Quando terminou, foi dormir. Mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa. Ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir coisas diferentes. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar onde tinha escolhido para colocar a pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos já sabia porque não havia trevos. E no dia seguinte saberia mais. Disso tinha certeza. Deitado com a cabeça no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade, e que Merlin também expressara sua verdade. Eram 2 verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhando com isso, o ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para acolher o trevo mágico. O sol se pôs. Restavam apenas 4 noites.